graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 28 de Gênesis, fazendo um breve comentário aqui, lembrando que os irmãos precisam ler o texto completo, ok? E aí nós vamos prosseguindo na leitura de 4 capítulos para terminarmos em 30 de novembro lendo a Bíblia toda. Show de bola? Vamos fazer somente o comentário aqui do capítulo 28 hoje. E veja bem, no final aqui do capítulo 27, Rebeca, né, ela fala que está desgostosa da vida por causa das mulheres hititas, né? E estava ali receosa de Jacó escolher esposa entre essas mulheres. Então ela fala isso com Isaac, né? Para que Isaac enviasse o seu filho ali para poder ir buscar esposa na parentela deles, né? No caso ali de Rebeca, certo? Então começa o capítulo 28 falando isso. Ó. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá para a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmã de sua mãe. Né? E aí ele abençoa ali Jacó, né? Mesmo sabendo que Jacó ali foi esperto e tomou a bênção do seu irmão, né? Na verdade ele não tomou, já Esaú tinha entregue já lá no prato de lentilhas, né? Vendido sob primogenitura, né? Então por direito ali ele já tinha essa bênção, espiritualmente falando, né? E aí Jacó, o que acontece? Isaac, né? Isaac, ele não impede de abençoar Jacó, mesmo sabendo isso, e reafirma a bênção dele, né? Então a gente vê aqui, ó, que Deus Todo-Poderoso abençoe, faça multiplicar, né, os seus descendentes. Ele continua abençoando ele. Ó, a bênção de Abraão você recebe, né? A terra, a posse da terra. Enfim, aí o que acontece? A gente vê aqui no 6, do 6 ao 9 aqui, a gente vê Esaú, né? Esaú indo na contramão aí de tudo isso. Ele se revolta, né? Sabendo que seu pai não é a favor das mulheres de Canaã, né? As cananeias, ele faz questão de tomar esposa aí nessa região. Ó. Esaú já havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padan-Aram para escolher ali uma mulher e que ao abençoá-lo dera a ordem de não casar com mulher cananeia. E aí, né, Esaú viu isso, né? E também soube que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe e fora para Padan-Aram. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, aí o que ele fez? Fez questão, né? Foi à casa de Ismael, veja bem, Ismael que é irmão de Isaac, né? Mas o irmão que não faz parte da promessa, né? O filho da escrava lá, filho da egípcia, ele fez questão de ir lá, né? A gente sabe que Ismael ele foi contra Isaac, ele guerreava contra Isaac, e Esaú se uniu a ele, totalmente fora do propósito do Senhor. Então, Esaú, além de vender o direito de primogenitura, fez questão de se rebelar completamente, né, contra o propósito de Deus. E aí tomou outras mulheres. E o que acontece, irmãos? Só voltando aqui no capítulo 27, a gente vê ali capítulo 27, versículo 28 e 27, 28, 29 ali, que é a bênção que Isaac deu a Jacó, né? Falando que ele teria o orvalho dos céus, teria a gordura da terra, né? Já no versículo 38, 37, 38, 38, 39 ali, por ali, no capítulo 27, tem a bênção ali para Esaú, né? Dizendo o seguinte, olha, você vai habitar, né? Ele não teria, né? Você vai habitar onde o orvalho do céu desce, né? Onde tem a gordura da terra. E você será servo do seu irmão, né? E diz o seguinte, quando você se assenhorasse, você se libertaria desse jugo, né? Ou seja, aí fala ainda, né? Com a espada, ele sobreviveria com a espada. Então ele teria que lutar pela sobrevivência das várias formas, né? Tanto quanto as feras da terra, né, ali, quanto para sobreviver, né? Ele teria que trabalhar, lutar, seria escravo do irmão dele, mas estaria ali naquela terra onde o orvalho do céu desce e onde tem a gordura da terra, né? O que não seria tão mal também, né? Só que ele teria que ser escravo do irmão.
e aí ele se revolta completamente, né? Então, mas enfim, vamos para um outro assunto aqui top, que é o sonho de Jacó em Betel. Isso aqui é muito bom. Nós vamos ler esse texto todo aqui, vamos rapidinho aqui, ó. Capítulo 10, capítulo 28, versículo 10. Jacó partiu de Beceba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou-se como travesseiro e deitou-se. Então ele vai sonhar, né? Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Ó, isso aqui é muito top, hein? Nós vamos ler um outro versículo que tem a ver com isso. Uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lembra disso? Os anjos de Deus subindo e descendo, né? Te lembra de alguma outra passagem? Beleza, nós vamos ver isso lá. Ao lado dele estava o Senhor, né? Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você, veja bem, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Meu Pai do céu. Olha que escudo que é isso aí. Ele havia falado para Abraão lá em Gênesis 15, né? Deus havia falado para Abraão: eu sou o seu escudo. Veja bem, como se estivesse dizendo a mesma coisa, né? Eu sou com você e cuidarei de você. Eu vou à frente, né? Eu sou o seu escudo. Eu o trarei de volta a essa terra, não te deixarei enquanto não fizer o que prometi. Então Deus é um homem de promessas, né? Deus tem palavra de promessas, né? Não é um homem para que minta, né? Então Deus tem as suas promessas, debaixo das suas promessas a gente pode se esconder, né? As promessas de Deus é o nosso escudo e Deus não nos deixará enquanto não fizer o que tem prometido para nós, né? Então, se nós estamos debaixo da promessa, irmãos, podemos descansar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, né? Romanos 8, 28. Então vamos lá, vamos ver aqui o sonho de Jacó, né? Quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão, olha que top, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então, com essa visão que ele teve, ele entendeu que Deus estava revelando para ele a casa de Deus, estava revelando para ele a porta dos céus, porque havia uma escada onde anjos subiam e anjos desciam, né? Vamos novamente aqui, ó. Ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, né? Apoiada na terra, então é da terra aos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, ok? Vamos continuar aqui, ó. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que ele tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como uma coluna e derramou o óleo sobre o seu topo. Irmãos, essa pedra, ele fez ela de um fundamento, né? E ele derramou azeite, né? Derramou óleo sobre o seu topo. A gente sabe que Jesus é a rocha, né? A gente sabe que o Espírito Santo é o óleo, né? Ele ungiu essa pedra. Então, ou seja, o Senhor Jesus Cristo sendo ungido pelo Espírito Santo, né? E aí surge o quê? A casa de Deus, a porta dos céus. Deu o nome de Betel, aquele que lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz, né? Betel significa casa do pão, né? A gente sabe que o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? Só nome profético, né? Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, né? Então ele, de fato, o que ele fez? Opa, se tudo isso que Deus está falando, que ele vai fazer, não vai me deixar enquanto eu não cumprir aquilo que ele prometeu, que é me abençoar, né? Então, se isso é verdade realmente, se isso se cumprir, né, ele vai provar essa palavra de Deus, né? Se isso de fato se cumprir, se eu chegar, se de cara eu for até o meu irmão, ele está morrendo de medo do irmão dele, né? E der tudo certo, então é porque essa palavra de Deus é verdade mesmo. E aí
eu vou me entregar a esse propósito, E ele diz o seguinte: essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me der, certamente te darei o dízimo. Então, de fato, se eu ver que Deus está cumprindo essa promessa inicial já, só de me livrar do meu irmão, eu vou entender que o propósito de Deus aqui é real, que tudo isso aqui vai se cumprir, e minha vida é dele. Ele vai ser meu Deus, minha vida vai ser dele, tudo que eu ganho, todo o meu sustento, todos os meus recursos, meu tempo, meu suor, eu entrego a ele, né? Certamente darei o dízimo. Ou seja, eu estou nesse propósito de cabeça, né? Eu vou cooperar com esse propósito. Então, irmãos, é isso. Uma escada, vamos ver aqui, ó. João capítulo 1, versículo 51. Aqui Jesus está levantando fundamento, né? Ele é o fundamento, Jesus é o fundamento. Apóstolo significa o que levanta fundamento, né? E o que ele está fazendo? Justamente nesse capítulo aqui, ele está escolhendo os apóstolos, né? Ele está chamando o pessoal, chamou Felipe, ó, chamou Natanael, tá vendo? Natanael aqui, está chamando o pessoal. Jesus chama Felipe e Natanael, tá vendo? Então ele está chamando o pessoal, ele está levantando fundamento, ele está chamando os 12 apóstolos, ou seja, está formando aqui aqueles que seriam ungidos com o óleo para começar a igreja, né? O Espírito Santo, depois que Jesus morresse e ressuscitasse, o Espírito Santo viria e ungiria eles, e ali foi o começo da igreja, né? E a pedra, que é Cristo, que é o ungido, já estava ali, levantando essas outras 12 pedras, né? Para poder continuar a edificação da sua igreja, ok? Mas a pedra fundamental é Jesus, a rocha. Ninguém pode colocar nenhum outro fundamento, né? Então aqui, sobre essa pedra, né? Olha só, então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então o que Jacó viu aí? A escada da terra ligada ao céu e os anjos subindo e descendo, ele está vendo, e sobre aquela pedra ali que ele estava deitado, ele estava vendo era justamente essa passagem aqui, ó. Digo-vos a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre a rocha, sobre aquela pedra que Jacó estava deitado, né? Que foi derramado azeite, que foi ungido pelo Espírito Santo, então totalmente profético para o que está acontecendo, ok? O início da igreja ali, a porta dos céus. Irmão, a igreja é a porta dos céus, né? Os irmãos, quando se reúnem, Jesus está no meio ali, né? Até vamos ler aqui, ó, Mateus 18, 18 a 22. Então, como que nós devemos valorizar a reunião da igreja, né? Digo-vos a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. É a porta dos céus, a igreja é a porta dos céus. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu, né? Ou seja, assuntos que têm a ver com o propósito do Senhor, né, irmãos? Por isso a gente vê lá em Tiago, vocês pedem, mas pedem mal, vocês pedem para os próprios deleites, por isso vocês não recebem, né? Pede, porém, com fé, né? Então, ou seja, tem que haver com o propósito do Senhor, tem que ter fé, tem que ter a ver com os assuntos do Senhor. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Ou seja, nós reunimos por causa dos assuntos do Senhor, por causa do nome do Senhor, né? Nós não reunimos por causa para melhorar a nossa vida, por causa dos nossos próprios deleites, nossos assuntos, não. Nós reunimos por causa dos assuntos do Senhor, mas logicamente, né? Buscando primeiro o reino do Senhor, honrando o Senhor certamente nos honraria, nos honra, né? Com as coisas que nós precisamos e até com certos desejos do nosso coração de fato mesmo, como diz lá em Salmo 37, né? Agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Então, que bênção, hein? Então, pois se reunir 2 ou 3 o meu nome, ali estarei no meio de vocês, né? E veja bem, sempre quando Jesus está falando a respeito da igreja, ele vai falar sobre unidade, e quando ele fala sobre unidade, ele vai falar sobre questão de perdão. Então Pedro aproximou-se de Jesus: Senhor, quantas vezes deveria perdoar
deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Aí Jesus fala 70 vezes 7, né? Então, e depois ele vai contar uma parábola aqui para baixo, certo? Então o Senhor, com a parábola aqui para baixo, vai falar, o Senhor nos perdoou, né? De uma dívida que a gente teria que entregar a nossa vida inteira, e a gente não consegue perdoar um irmão que a dívida é bem menor, né? Então, ele não aceita a falta de perdão de forma alguma. Ok, irmãos? Então, a gente está falando sobre igreja, né? O primeiro lugar onde aparece a palavra igreja é em Mateus, capítulo 16. Né? Nós estamos falando de igreja por causa do sonho aí de Jacó, do capítulo 28 de Gênesis, certo? E aqui em Mateus 16, 18, vamos a partir do 16 aqui, ó, esses todos aqui, ó. Simão Pedro respondeu, porque Jesus pergunta, né, quem vocês dizem que eu sou? O povo que o povo aí acha que eu sou, né? Aí uns falam, uns dizem que você é um dos profetas aí, Elias, João Batista, né, ou Jeremias, ou um dos profetas, né? Tá aqui. E ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro diz, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, quando Simão Pedro ele diz essa frase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou uma pedra fundamental, ele falou uma rocha. Aquela frase dele ali foi uma rocha, uma pedra, né? E aí Jesus diz, feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas foi meu Pai que estás no céu que te deu essa revelação, que te deu essa pedra, né? Que te deu essa rocha. E aí ele fala, e eu vos digo, você é Pedro, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa revelação, Pedro, ou seja, sobre essa pedra que você, sobre essa rocha, né, que você diz aí em cima que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, do Hades, né, não poderão vencê-la. Tem gente que pega erroneamente essa frase, né, e relaciona essa palavra pedra, achando que essa pedra é o próprio Pedro. Não, Jesus está se referindo ao versículo 16, né, está falando sobre essa pepita que você disse aí, Pedro, né? Sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre essa frase que ele diz, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ou seja, sobre o Cristo, Filho de Deus vivo, é que eu edificarei a minha igreja, amém? Porque ninguém pode colocar nenhum outro fundamento, né? O fundamento que vem por baixo é só o Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Jesus ele diz, né, eu edificarei a minha igreja, né? Aí em Mateus 16, né? Então, veja bem, porque ninguém, nós estamos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ninguém pode colocar outro alicerce, né, ou outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Por isso que quando Pedro diz, né, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, aí Jesus fala, ó, foi Deus que te revelou isso, e sobre essa revelação aí, sobre essa pedra, eu vou edificar minha igreja, sobre esse fundamento. Então ninguém pode colocar outro alicerce que está posto, que é Jesus Cristo. E aí diz, ó, se alguém constrói sobre o alicerce, sobre o fundamento, usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, também que dá dois compostos de materiais, um é material que, se o fogo passar, ele não queima, ó, ouro, prata e pedras preciosas. O outro é madeira, feno e palha, que queima, né? A sua obra, a nossa obra, né, será mostrada, porque o dia, ao dia com D maiúsculo aí, né? Quando o Senhor vir julgar a sua igreja, a sua casa, né? Porque há 12 julgamentos, né? Um é o julgamento da casa de Deus primeiro, e depois o julgamento de todas as outras pessoas, que é o grande trono branco, né? Então primeiro tem o tribunal de Cristo, que é o julgamento só dos salvos, são dois tribunais diferentes, e depois tem o tribunal do grande trono branco, né? Lá em Romanos, se não me engano, capítulo 14 vai falar, segundo Coríntios aqui, vai falar também no tribunal de Cristo, agora eu não lembro exatamente aqui a referência, mas quando a gente vê, lá em Apocalipse 20, a gente vê os dois tronos, né? Apocalipse 20. No começo aqui, ó, vi tronos que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar, certo? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido sua marca
e eles ressuscitaram e reinaram, tá vendo? Então esses aqui estão recebendo galardões, estão sendo julgados para receber galardões, né? Que nós vamos voltar ali em 1 Coríntios 3, que nós estamos naquele texto lá. Então esses primeiros tronos é o tribunal de Cristo, a igreja sendo julgada para poder dar os galardões, os prêmios para eles, certo? E aí sim eles vão reinar com o Senhor Jesus num período aqui de 1000 anos, que é falado aqui. Aqui, ó. Felizes e santos são os que participam dessa primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos, certo? O trono branco, que é o último julgamento, está cá embaixo, ó. Vi depois, tá vendo? Depois eu vi um grande trono branco e tal, e aí foi chamar todos os outros, né? Porque aqui os ímpios fazem parte desse tribunal, para eles poderem receber a sentença final, certo? Já aqui em cima não, aqui são salvos e que reinaram com Cristo, tem tronos que se assentaram, aqueles que haviam dado autoridade para julgar, julgando os da casa de Deus, né? A gente entende melhor quando a gente vê esse versículo aqui, ó, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento, por onde e quando começa? Pela casa de Deus, né? Então aquele primeiro trono lá, que é para poder dar os galardões para os santos. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí é o último tribunal, que é o tribunal do trono branco, onde que fala, né, que aquele que o nome não estava escrito no livro da vida foi para o lago de fogo, né? Então, vamos voltar aqui para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Nós estamos falando sobre o fundamento da igreja, que é Cristo, né? Jacó viu lá a pedra, deitou azeite sobre ela e viu os céus abertos, né? Os anjos subindo e descendo. Nós vimos que Jesus estava falando, né? A partir de agora você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós vimos em João 1, 51. E aí nós estamos vendo que Jesus falou: eu edificarei minha igreja sobre essa pedra fundamental que Pedro tinha falado, né? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nós estamos vendo aqui o fundamento. Ninguém pode colocar nenhum fundamento se não for o Senhor Jesus Cristo. E estamos falando como que Jesus edifica a sua igreja, né? Nós somos participantes disso. Nós temos as nossas obras em relação a essa edificação. Por isso que Jacó termina falando, né, que darei ali o meu dízimo, né, a minha participação. O dízimo dele ali envolve suor, tempo, né, praticamente a vida da pessoa colocada ali. E por isso a gente está aqui nesse texto aqui dizendo, olha, se alguém constrói sobre esse alicerce, tem que saber como constrói, não é de qualquer jeito, né, a sua participação na igreja, ok? Então, se você está fazendo obra que é madeira, feno, palha, que pega fogo, madeira a gente sabe que representa a humanidade, né? Se você está fazendo coisas ali pela sua própria carne, quando o Senhor for te julgar, né, o tribunal de Cristo, o primeiro trono, que é a casa de Deus sendo julgada primeiro, que a gente viu ali em Pedro, né, for passar fogo sobre as suas obras, elas vão se queimar, você não vai receber o galardão, ok? Então, sua obra será mostrada, porque o dia, com D maiúsculo, né, atrará a luz sobre, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da sua obra, a obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse recebe recompensa. Mas se não, veja bem, se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo, né? Não queira passar por isso, né? Dá a entender alguma coisa aí pejorativa, né? Alguém que escapa através do fogo, né? Algo aí que sofrerá prejuízo, certo? Mas essa pessoa está salva. Não vai perder a salvação, mas vai ter um BOzinho aí para resolver, beleza? Então, não vou entrar nessa questão, não. Beleza, irmãos? Então, aqui nós falamos sobre Gênesis 28, em que Jacó, ele viu a edificação da igreja, a promessa, onde que Deus queria concluir ele com esse propósito, né? Maravilha, né? Maravilha. Ele chamou Abraão, Isaac, Jacó, reafirmou aí para Jacó, né, que seria uma descendência, que toda a terra seria abençoada por meio dele, e reafirmando o propósito, e Jacó entrou nesse propósito, e com isso Deus revelou ali onde que chegaria, né? Chegaria de fato os céus descendo para a terra. Por isso nós temos aí a oração do Pai Nosso, né?
Vamos terminar com a oração do Pai Nosso aqui, ó. Mateus 6. Mateus 6:9. Vocês orem assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A escada está na terra, inclinando lá no céu, os anjos subindo e descendo, né? E aí o Senhor ensinando a gente a fazer o quê? A clamar: venha, as coisas que estão no céu, venha para a terra, né? E aí Jesus, quando ele vem como homem, ele vem fazer isso, né? Ele vem abrir esse caminho entre o céu e a terra que estava obstruído, né? Para que a gente vê em versículos aí no Velho Testamento dizendo que a terra foi dada aos homens, né? Por isso que os homens é que tem que clamar. Os céus são de Deus, mas a terra foi dada aos homens. Por isso que os homens têm que clamar para que os céus venham para a terra, né? E como o homem perdeu esse direito, essa autoridade, Jesus teve que vir para resgatar essa autoridade. E depois que Jesus morre e ressuscita, essa autoridade está no Espírito dele, esse Espírito entra em nós, foi dado o Espírito Santo para entrar em nós, e nós com esse Espírito nós temos essa autoridade de clamar: venha as coisas do céu para a terra. Amém, irmãos? Essa escada aí. Por isso que a igreja é a porta dos céus, porque a igreja são pessoas que estão com esse Espírito que tem essa autoridade, quando estão juntas, eles têm autoridade de trazer as coisas do céu para a terra. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares será desligado lá também. Amém?